2. Mudança de atitude. Enquanto essa gramática não chega, temos de combater o preconceito linguístico com as armas de que dispomos. E a primeira campanha a ser feita por todos na sociedade é a favor da mudança de atitude. Cada um de nós, professor ou não, precisa elevar o grau da própria autoestima linguística, recusar com veemência os velhos argumentos que visem menosprezar o saber linguístico individual de cada um de nós. Temos de nos impor como falantes competentes de nossa língua materna. Parar de acreditar que brasileiro não sabe português, que português é muito difícil, que os habitantes da zona rural ou das classes sociais mais baixas falam tudo errado. Acionar nosso senso crítico toda vez que nos depararmos com um comando paragramatical e saber filtrar as informações realmente úteis, deixando de lado e denunciando de preferência as afirmações preconceituosas, autoritárias e intolerantes. Da parte do professor em geral e do professor de língua em particular, essa mudança de atitude deve refletir-se na não aceitação de dogmas, na adoção de uma nova postura crítica em relação a seu próprio objeto de trabalho, a norma culta. Do ponto de vista teórico, esta nova postura pode ser simbolizada numa simples troca de sílaba. Em vez de repetir alguma coisa, o professor deveria refletir sobre ela. Diante da velha doutrina gramatical normativa, o professor não deveria limitar-se a transmiti-la tal e qual ela se encontra compendiada nos manuais gramaticais ou nos livros didáticos. É necessário lançar dúvidas sobre o que está dito ali, questionar a validade daquelas explicações, filtrá-las, tomando inclusive como base seu próprio saber linguístico, devidamente valorizado. Eu não falo assim, não escrevo assim, meus colegas também não. Escritores que tenho lido não seguem essa regra. Será que ela pertence de fato à norma culta? Posta a dúvida, passa-se à investigação, ao levantamento de hipóteses, à busca de explicações que esclareçam o fenômeno que provocou o questionamento. Se milhões de brasileiros de norte a sul, de leste a oeste, em todas as regiões e em todas as classes sociais, falam e escrevem aluga-se salas, ou se há flutuação no uso de onde e aonde, o problema evidentemente não está nesses milhões de pessoas, mas na explicação insuficiente, errada até nesses casos, dada esses fenômenos pela gramática tradicional. Nessa nova postura de reflexão, é indispensável que o professor procure, tanto quanto possível, estar sempre a par dos avanços das ciências da linguagem e da educação, lendo literatura científica atualizada, assinando revistas especializadas, filiando-se a associações profissionais, frequentando cursos em universidades, aderindo a projetos de pesquisa, participando de congressos, levantando suas dúvidas e inquietações em debates e mesas redondas.
Do ponto de vista prático, a nova postura pode ser representada na eliminação de uma única sílaba também. Em vez de reproduzir a tradição gramatical, o professor deve produzir seu próprio conhecimento da gramática, transformando-se num pesquisador em tempo integral, num orientador de pesquisas a serem empreendidas em sala de aula, junto com seus alunos. Parar de querer entregar regras mal descritas, já prontas, e começar a descobrir métodos inteligentes e prazerosos para que os próprios aprendizes deduzam essas regras em textos vivos, coerentes, bem construídos, interessantes, tanto de língua escrita como de língua falada. Tentei dar uma contribuição inicial a esse processo na segunda parte do meu livro, Pesquisa na Escola: o que é, como se faz. A gramática tradicional tenta nos mostrar a língua como um pacote fechado, um embrulho pronto e acabado, mas não é assim. A língua é viva, dinâmica, está em constante movimento. Toda língua viva é uma língua em decomposição e em recomposição, em permanente transformação. É uma fênix que de tempos em tempos renasce das próprias cinzas. É uma roseira que, quanto mais a gente vai podando, flores mais bonitas vai dando. E o professor também deve preferir ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Como cantava Raul Seixas, contrariando, nesses mesmos versos, a velha opinião formada de que o verbo preferir não pode ser usado com a construção do que. Tudo muda no universo e a língua também. A comparação da língua a um rio me faz lembrar do filósofo grego Heráclito, que disse que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Na segunda vez, já não é a mesma pessoa, já não é o mesmo rio. Não precisamos ter medo disso quando formos dar aula de português. Um professor de química, física, biologia ou história sabe perfeitamente que muito do que ele está ensinando hoje pode vir a ser reformulado ou até negado amanhã por alguma nova descoberta, por algum novo avanço tecnológico que permitirá ver coisas que antes não se via. Toda ciência, para merecer esse nome, tem que ser, como se diz em inglês, work in progress. Um trabalho em andamento, uma construção ininterrupta, uma obra aberta. E a linguística, dentro da qual se inclui a gramática, é uma ciência sim. Por isso, não há razão para que o professor de gramática seja dispensado da formação científica que se exige de um professor de biologia ou de psicologia. É definitivamente necessário começar a conceber a gramática como uma disciplina viva, em revisão e elaboração constante. Essas palavras de Mário Perini em sua Gramática Descritiva do Português, páginas 16 e 17,
sintetizam o que eu disse mais acima a respeito de uma nova postura teórica e prática por parte do professor de língua portuguesa.